Bem, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de formação de teleconsultores e telereguladores de telesaúde para atenção primária à saúde. Eu me chamo Ilka Castro, sou médica de família e hoje a gente vai falar um pouco sobre a atenção primária à saúde, os conceitos básicos e por que ela é importante. Bem, a atenção primária à saúde, os conceitos surgiram em 1920 com o relatório Dawson, que na Inglaterra, logo após surgir o sistema inglês de saúde. Neles são definidos 3 níveis principais de saúde, em que eu tenho centros de saúde primários, centros de saúde secundário e hospitais e escolas, e vinculados entre eles de forma formal. Em 1978, surge o conceito atual de atenção primária à saúde, na Declaração de Almata, em que a atenção primária à saúde passa a ser central aos sistemas de saúde e a saúde passa a ter um olhar integral, em que eu tenho promoção, prevenção, cura e reabilitação. Na década de 90, surge um grupo de estudo na Johns Hopkins University, coordenado pela Barbara Starfield, em que os conceitos de Almata são revisitados e surge a ideia de atenção primária orientada na comunidade e os princípios de atenção primária, que a gente vê aqui nesta tabela. Os princípios ou atributos essenciais e os atributos derivados, que são o acesso, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação de cuidado e os derivados, que é a orientação familiar, orientação comunitária, competência cultural, que a gente vai entrar em detalhes mais para frente ainda nessa aula. Olhando para o Brasil, os primeiros registros de tentativa de organização do nosso sistema de saúde são da década de 70, ainda antes da Declaração de Almata, através do PIAS, que é um programa de interiorização de ações de saúde e saneamento do Nordeste, e através também de um sistema integrado de saúde do Norte de Minas, que foram ações isoladas. A maior potência aconteceu na década de 80 com a criação do SUS na Constituição de 1988. E mais efetivamente, com maior impacto, foi o PACS, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que surgiu em 1989 no interior do Nordeste, em que eu tenho uma pessoa da própria comunidade que é selecionada para dar apoio na relação da comunidade com o sistema de saúde. Na década de 90, já em 94, surge o PSF, a partir do PACS, que é um modelo, porque nesse modelo ele adequava os conceitos do SUS ao modelo de saúde brasileiro. E foi a primeira grande iniciativa de impacto na atenção primária do sistema de saúde brasileiro. Em 1998, o PSF muda de nome, deixa de ser um programa, porque tinha tempo determinado para encerrar, e passa a ser uma estratégia. É a estratégia de orientação da atenção primária no SUS, ou seja, no sistema brasileiro de saúde. Em 2006, a Estratégia de Saúde da Família é então apresentada como uma política nacional, através da PNAB, Política Nacional de Atenção Básica. Nessa política, se define a estratégia é formada por equipes multiprofissionais e passa a ser a porta de entrada preferencial e a responsável por coordenar a atenção no sistema de saúde brasileiro. Em 2011, essa política nacional é atualizada, em que surgem conceitos como Estratégia de Saúde da Família de Populações Ribeirinhas, Unidades de Saúde Fluviais e o conceito de NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em que entra outros profissionais da equipe multidisciplinar, e o conceito de redes, em que a atenção primária deixa de ser a ideia de base e de um triângulo, de uma pirâmide, e passa a ser o centro de uma rede de serviços. Em 2017, tem-se uma nova atualização da PNAB, em que o financiamento federal ele vai variar para outros modelos, não só a estratégia de saúde da família, mas também o modelo de atenção básica, em que eu tenho outros tipos de profissionais e outras inserções com ou sem agente comunitário de saúde. O gestor municipal, nesse novo modelo, passa a definir qual a melhor forma de organizar a sua atenção primária. Essa nova atualização gerou várias controvérsias. Alguns grupos de estudo colocam como um retrocesso, em que eu deixo um modelo já pesquisado e comprovado como eficiente para a atenção primária, que é a estratégia de saúde da família, e passo a investir em outros modelos que talvez ofereçam apenas uns serviços mínimos de saúde,
que seria a atenção básica ou atenção primária mínima. Por um outro lado, outros estudiosos acreditam que seria uma forma de expandir a assistência, principalmente diante das sobrecargas que os municípios têm atualmente e do subfinanciamento do sistema de saúde brasileiro, em especial a atenção primária. Agora a gente vai entender um pouco melhor quais são as funções da atenção primária. A atenção primária à saúde, ela se caracteriza principalmente pelos seus pacientes e seus problemas. Então, nela a gente tem uma variedade de problemas e diagnósticos muito grande. Eu tenho um espaço em que tem muita prevenção de doença e o grande percentual dos seus pacientes eles já são conhecidos do próprio sistema de saúde ou até mesmo da própria unidade de saúde e dos profissionais que ali trabalham. Isso é um grande diferencial. O diagnóstico na atenção primária, ele tem uma menor probabilidade de doenças graves, tem uma menor oferta de testes para diagnóstico e menos prescrição de terapias definitivas, que também são outras especificidades da atenção primária. Nesse nível de atenção, os pacientes muitas vezes chegam com sintomas indefinidos, o que nos permite usar o tempo a nosso favor, que é o que a gente chama de espera permitida, evitando assim a iatrogenia e o excesso de intervenções, mantendo o conceito de prevenção quaternária. Muitas vezes, a gente pode deixar passar o diagnóstico de doenças menos comuns, já que o raciocínio são de sintomas indefinidos nesse nível de atenção. As funções da atenção primária se reúnem em 3 essenciais. A resolutividade, em que uma boa atenção primária qualificada e com equipamentos necessários e insumos, ela pode resolver cerca de 85% dos problemas de uma comunidade. Outra função seria a de comunicação. Ela deixa de ser um nível hierárquico e ela passa a ser a central de comunicação de redes dentro do sistema. E também a função de responsabilização, em que ela tem uma responsabilidade sanitária e epidemiológica, como uma população e um território definido. Aqui a gente tem um resumo dos atributos da atenção primária que havíamos falado no início, que foi exposto e definido por Barbara Starfield e seus colaboradores. Agora a gente vai entender um pouco melhor cada um deles, como a gente havia falado. O atributo essencial de acesso de primeiro contato, ele diz respeito a duas visões diferentes. Uma seria a acessibilidade, que diz respeito a questões físicas, né, geográficas, a estrutura física. Ela não é uma característica somente da atenção primária, pode estar disponível a qualquer outro nível de saúde. E o acesso, que é a forma como a pessoa utiliza esse serviço. Então, a própria organização do serviço está relacionado à possibilidade de ter mais ou menos acesso e utilização do mesmo. Exemplos de situações concretas, por exemplo, oferecer teste urinário de gravidez na UBS permite a detecção precoce da gravidez e o início do pré-natal. As unidades elas necessitam ficar em regiões centrais do território coberto por suas equipes. Portanto, são exemplos práticos do acesso. A longitudinalidade diz respeito a existir uma fonte regular de atenção e o seu uso ao longo do tempo. E ela já apresenta benefícios comprovados, como mostra essa tabela por Barbara Starfield em 2002. Pacientes que têm uma identificação com o profissional, ele tem melhor reconhecimento dos problemas e suas necessidades, tem um diagnóstico mais preciso, tem uma melhor concordância, né, entre as consultas, orientação de tratamento, menos hospitalizações, menores custos, melhor prevenção e maior satisfação também do usuário. Isso tudo são baseado em evidências. Quanto à longitudinalidade, são exemplos. A gestante ela deve ter saído do atendimento com a próxima consulta já agendada. O paciente acompanhava na estratégia de saúde da família por hipertensão e diabetes, sofre um AVC e volta à equipe para tratar a hemiplegia. São exemplos práticos. Bem, a integralidade diz respeito à atenção primária oferecer todos os serviços de atenção à saúde, reconhecendo as necessidades de saúde da sua população. Ela pode ser vista por 2 ângulos. A necessidade de reconhecer os problemas gerais e abordá-los, e também reconhecer problemas de diversas naturezas, sejam eles sociais, psicológicos, emocionais ou orgânicos e físicos.
Exemplos de integralidade. A gestante, ao ser questionada sobre o trabalho, inicia um choro intenso. A enfermeira oferece escutativa. Dessa forma, ela dá importância ao problema emocional ou à relação dela com o trabalho. A orientação para autocuidado com os pés no diabético. Então, vai além do só controle do diabetes, mas é um olhar para a prevenção de lesões e de complicações dessa doença também. Por fim, o último atributo essencial, coordenação de cuidados. É a disponibilidade de informações a respeito de problemas e serviços prestados relacionados às necessidades para o presente atendimento. De alguma forma, eu tenho continuidade, seja ela através de sistemas de informações ou prontuários médicos integrados ou através dos próprios profissionais. Diz respeito à atenção primária à saúde ser um guia dentro do sistema de saúde, através do processo de referência e contra-referência. São exemplos. A equipe de estratégia de saúde da família deve articular as maternidades numa visita das gestantes no 3º trimestre, assim como receber informações dos bebês de risco que nasceram e são de sua área descrita. Uma vez ao ano, o paciente diabético deve ser encaminhado para avaliação oftalmológica visando rastreamento de retinopatia diabética. Então, dessa forma, a atenção primária à saúde seria o guia do paciente dentro do sistema de saúde. São atributos derivados, a orientação familiar, em que a atenção primária reconhece o papel da família no adoecimento, seja ela para tornar pior esse adoecimento, né, a sensação de doença, ou para facilitar os tratamentos e os acompanhamentos. A orientação comunitária, em que a equipe reconhece as necessidades da comunidade e essa comunidade planeja e avalia os serviços junto com a equipe. E a competência cultural, que diz respeito à adaptação dessa equipe às características culturais específicas de determinada população. Resumindo, os atributos e as funções da atenção primária estão diretamente relacionados à sua qualidade. Muitos estudos nacionais e internacionais mostram que o déficit de algum desses atributos ou de funções é o que leva a uma qualidade menor nessa atenção primária. Aqui a gente tem um resumo, né? Os atributos seriam acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação, focada na família, orientação comunitária e competência cultural. E as funções de resolutibilidade, comunicação, responsabilização. Para finalizar, a gente chama atenção para os dois aspectos distintos e interdependentes da atenção primária. A atenção primária é estratégia de organização e reorganização dos sistemas de saúde, e o outro aspecto, que seria a atenção primária, modelo de mudança da prática clínico-assistencial por esses profissionais. Sugerimos, então, que vocês acessem o material disponível na plataforma sob o módulo 2 para aprofundar seus estudos e o conhecimento a respeito da atenção primária.